Nem só de pão viverá o homem a vida e não só o pão. Autor: Adriano Oliveira. Introdução. Esta obra é resultado de uma observação sobre nossa existência, como ela é formada e suas consequências física, emocional e espiritual. Nos textos desse livro você verá com muita frequência a palavra pão. O uso da palavra pão é baseada nos escritos sobre que Jesus é o pão que desceu do céu. Há uma corrida sem freios por pão físico e essa corrida muitas das vezes acaba em morte prematura. Existe uma vida não física que é alimentada por esse pão não físico. Uma necessidade do pão. Todo ser vivente sabe que se não comer e não alimentar seu corpo, vai acabar morrendo de fome. O nosso corpo precisa do alimento e esse, de preferência, de qualidade. Quando nós nos alimentamos de qualquer maneira, sem observarmos as proteínas, o nosso corpo acabará por reclamar. E quando as vitaminas não tiverem os nutrientes suficientes, as doenças serão as coisas mais certas no corpo mal alimentado. Nosso corpo não é lata de lixo. Quantos alimentos que são cheios de gorduras, açúcares, massas e outros que muitas das vezes apenas jogamos para dentro do corpo como se ele fosse uma lata de lixo. A função do alimento é produzir energia dentro do nosso corpo. Ou seja, o corpo, através do seu mecanismo magnífico, dissolve o alimento e procura nele os nutrientes, as forças, as energias dessa comida para manter a máquina funcionando. Por isso é importante observarmos o que comemos. 2. Alimentos, não só pão. Quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, ele estava afirmando a necessidade de nos alimentarmos com todos os alimentos do universo e não somente o alimento físico. Dentro de uma alimentação normal para os que têm esse privilégio, o ideal é se alimentar no mínimo 4 vezes por dia. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. O café da manhã, dizem os profissionais da área, os nutricionistas, que é a alimentação mais importante do dia por ser os primeiros alimentos a serem processados pelo organismo. Imagina se logo pela manhã colocamos para dentro um monte de gorduras sem qualquer vitamina. Como será que o corpo vai se comportar? Esse livro não é sobre nutrição. Mas, se você quer ter seu corpo e mente funcionando de forma equilibrada, deve atentar para sua alimentação, e isso é para ontem. Alimento é vida. Nem só de pão. Ou seja, você vai precisar do pão, mas a vida não vai depender apenas do pão. 3. A vida sem pão. Quando uma criança está ainda em geração dentro da barriga de sua mãe, ela se alimenta do que a mãe se alimenta. A criança recebe tudo o que é ingerido pela boca da mãe. Ainda embrião, o vivente vive com o pão dos outros. Se a mãe fuma, bebe bebida alcoólica, usa drogas ou tem uma alimentação desequilibrada, essa criança corre um grande risco de vir ao mundo com uma deformidade genética, não necessariamente física, mas em suas capacidades por procurar alimentos saudáveis, de suas informações recebidas na sua geração. E essa responsabilidade não é só da mãe. Se o pai não tiver uma vida saudável, acabará afetando a qualidade do seu espermatozoide. Célula reprodutora masculina, ou trigo que gera o pão nessa metáfora. Enquanto o recém-nascido se alimenta do leite materno, isso é, se este leite tem uma qualidade, ele é o melhor alimento para a criança em seu desenvolvimento até sair do leite e ir para o pão. 4. O pão sentimental. O pão sentimental é um pão muito, mas muito importante. O pão sentimental é aquele que o indivíduo recebe dos pais e dos que estão ao seu redor ao longo do seu crescimento. O alimento chamado aqui de pão sentimental é o amor. O amor é um pão mais desejado de todos os seres humanos. A criança, o jovem, o adulto, o idoso, todos em qualquer tempo ou em todo o tempo vão precisar se alimentar desse pão. O amor é o alimento com mais força, mais proteínas de todos os alimentos. Se perguntar a qualquer pessoa sobre o que é o amor, muitos vão se referir a alguém, a Deus, o relacionamento, aos pais, uma atitude heróica de alguém que morreu por amor. Jesus tomou o pão, partiu e disse: "Esse é meu corpo." O pão da Santa Ceia representa o corpo de Jesus. Jesus tinha um corpo que não vivia só de pão. Voltando ao pão sentimental, a pessoa que não tiver recebido amor puro, também terá dificuldade de repartir o que não recebeu e que não se tornou. O amor é o pão que alimenta a alma. 5.
O pão com fermento. O fermento faz crescer a massa. Os fungos comem o trigo e seu resultado é uma massa pronta para pão, bolos, salgados, etc. Quando o pão sentimental não é puro, ele se torna um pão com fermento. Muitos pais tiveram seus filhos de forma inconsequentes, ou seja, como estavam ardentemente apaixonados, bêbados, drogados, acabaram fazendo sexo e antecipando problemas sem medir as consequências dos seus atos. A criança veio ao mundo e os pais não souberam ao certo o que fazer com esse milagre. Como a lei da vida é multiplicar-se, essa multiplicação tem ocorrido de forma desordenada e sem consciência de suas consequências. E quantos não morrem antes mesmo de vir ao mundo, e aos que vêm sofrem tanto que gostaria de nem ter existido. Como esse pão veio ao mundo com fermento, tem uma certa tendência de criar outros pães com fermento. Mas vamos continuar lembrando, nem só de pão viverá o homem. E, mesmo que seja pão sentimental, com fermento, ainda assim existe um sentido que vai além das emoções. 6. Culpar o padeiro. Como vimos no capítulo anterior, o pão com fermento. Um pão cria outro pão e assim a vida segue. E muitos nascem com um fermento emocional desequilibrado. Você que está lendo ou ouvindo este livro e sendo parte de um todo, sabe quando é capaz de sentir, julgar, observar, analisar e chegar às suas próprias conclusões certas ou não, e ainda, se as coisas não estão andando como gostaria, ou apenas essa ferramenta é parte de sua busca por um sentido. Você pode, dentro dos seus pensamentos, estar procurando um culpado que pode ser o padeiro. O padeiro nesse entendimento pode estar relacionado aos seus pais. Você pode estar culpando eles nesse momento ainda, mas se eles não foram bons padeiros. Agora, se seus pais foram bons confeiteiros, eles lhe criou nos conformes e você se tornou uma pessoa excelente, parabéns. Mesmo assim, existe uma busca dentro de você que é pelo pão da vida. Se os pais foram parte do problema, eles também foram vítima do fermento. Perdoe o padeiro. 7. O pão da vida. Nascemos na nossa forma física com matéria, vindo da terra, e por isso precisamos dos alimentos que a terra produz para mantermos a matéria em movimento e viva. Quando Jesus falou que nem só de pão vive o homem, ele estava afirmando que mesmo que o homem não coma o pão e não viva em sua matéria, mesmo assim, continua vivendo no outro plano e não só do pão. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6,26. Ou seja, a busca pelo pão físico que alimenta a carne e não pelos sinais da verdadeira vida. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e deu vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:31-35. Existe uma fome e uma sede que não é de pão ou água. É a fome e sede de voltar para casa. 8. O pão do céu na terra. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná, uma espécie de pão ou alimento, no deserto, e morreram. Jesus é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vos mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. João 6:45, 58. A Santa Ceia é um ato de aceitação dessa vida além da vida física. 9. Comida não física. Como vimos, nem só de pão viverá o homem. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes:
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. João 4:32, 34. Para comer o pão da vida é preciso ser consciente que não é uma questão religiosa e sim de vida. A religião pode atrapalhar se essa não viver do pão da vida. Eu espero ter colaborado na compreensão e no entendimento do verdadeiro sentido da palavra pão da vida, Jesus. Pois ele respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4:4. Somente quando tirarmos o fermento de dentro de nós é que podemos entender o que é o pão da vida e dele participar da vida eterna. Não pare de buscar. Deus te abençoe.